Sparta! Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais um módulo hoje, falando sobre vendas, sobre produtos, sobre consórcio, como prosperar nos negócios, E nesse módulo nós vamos falar de dois tipos de clientes, O cliente consumidor e o cliente investidor. Como que eu lido com cada tipo de cliente, qual estratégia que eu mudo, que eu utilizo para a venda acontecer. Então esse módulo é bem importante, porque no momento que você consegue identificar o teu cliente, você consegue oferecer o melhor produto para ele e consequentemente consegue fechar a venda. Então fica comigo que esse módulo vai ser sensacional. Então pessoal, nesse módulo aqui nós vamos falar sobre os dois tipos de clientes que nós temos, Nós temos o cliente consumidor e nós temos o cliente investidor. Como é que eu trabalho com cada tipo de cliente, como é que eu construo uma oportunidade de negócio, Então vou falar um pouquinho sobre esses dois tipos de cliente. O primeiro cliente é o cliente investidor. O cliente investidor é aquele cliente que quer ir pagando as parcelas por mês. É o cliente assim que eu vou te dizer, ele não vai te incomodar porque ele faz um negócio muito mais planejado, Ele escolhe uma parcela que fique confortável e ele parte para uma linha de investimento pensando no lucro do consórcio, a longo prazo. Então ele entende que ele precisa ir pagando todos os meses em dia para que no momento que ele seja contemplado ele tome a melhor decisão, Seja para vender uma carta, seja para aumentar o patrimônio, reforço de aposentadoria. Então o cliente investidor, geralmente ele procura, ele sempre está pensando em como ter lucro, Seja lucro a curto prazo, médio ou longo. Então, o cliente investidor, hoje, o primeiro passo que você tem que entender, investidor, você pode trabalhar com grupos novos. Então, você colocando o cliente num grupo novo, a estratégia está bem montada, porque o investidor ele não tem pressa. Então, para ele, quanto mais barata a parcela, melhor. Porque, vamos lá, pensando no investidor, A primeira opção que a gente trabalha no investimento, é a venda da carta contemplada. Como eu já falei antes, o cliente ele faz o consórcio, escolhe a parcela que fique bacana para ele, vai pagando. Quando ele contempla, ele faz a venda dessa carta, recebe um lucro pela venda da carta e aí encerrou o consórcio. Mas tem muito cliente investidor que não faz pensando na venda, faz pensando no aumento de patrimônio, que é aquele cliente mais ou menos assim, eu escolho uma carta de crédito, vamos lá, vou dar um exemplo de R$200 mil, e eu opto por pagar a meia parcela, que a meia parcela fica muito mais confortável, Em vez de eu pagar uma parcela cheia, eu invisto em meia parcela. Vou pagando, paguei, por exemplo, 10 parcelas, A minha parcela era R$683, paguei 10 parcelas, paguei R$6.830. Em vez de eu vender a carta nesse momento, eu compro um imóvel, compro uma casa, um apartamento, enfim, e eu coloco esse imóvel a alugar. E esse aluguel vai passar a pagar a minha parcela. Só que agora, em vez de eu pagar a meia parcela, eu passo a pagar a parcela cheia. Só que como eu sou investidor, esse imóvel automaticamente se paga e em 15 anos após finalizar o consórcio eu já tenho o imóvel quitado. Sem considerar a valorização desse imóvel, que eu posso lá na frente vender esse imóvel, ganhar muito dinheiro com a valorização, como eu também posso seguir com o imóvel alugado e eu tenho uma renda extra, Então isso eu começo a gerar aumento de patrimônio. Posso fazer o reforço da aposentadoria, então tem clientes hoje que fazem 5, 10 cartas pensando no momento de se aposentar, ter esses imóveis rendendo, Até porque para o investidor é muita vantagem ele investir na HS Consórcios, porque ele tem hoje 15 anos, Então hoje fazer um investimento no financiamento que seria 30 anos, o teu rendimento demora muito para chegar. Porque imagina só, tu pega um cliente de 40 anos de idade, se ele faz um financiamento pensando em aumentar o patrimônio, ele vai começar a colher os frutos disso só com 70 anos de idade, 75 anos de idade, praticamente no final da vida. Então ele aproveita muito pouco. No consórcio não. E no consórcio hoje é 15 anos. Então, olha, iniciou com 40, com 55 anos ele já está quitado, já começa a colher os frutos. Então, olha só a oportunidade, a janela de oportunidades que tem para o cliente investidor. Seja ele para ganhar dinheiro, seja ele para aumentar o patrimônio, seja ele para reforçar a sua aposentadoria na frente, Então, para o investidor hoje é sensacional o consórcio. Mas lembrando, qual que é a melhor estratégia? Grupos novos. Não precisa se preocupar com lance, porque esse cliente dificilmente ele vai querer trabalhar com lance, até porque ele não gosta de se capitalizar. Então ele vai ficar pagando todos os meses lá o valor e no momento da contemplação ele opta por vender a carta ou comprar um imóvel. Então, investidor, trabalhamos dessa forma, Agora eu vou falar do consumidor.
cliente consumidor é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho mais chato, não pode dizer, chato não, né? Mas é um cliente que requer um pouco mais de atenção, que todos os meses esse cliente ele vai querer conversar com você, ele vai querer entender como é que está o andamento do consórcio dele, porque o cliente consumidor hoje em dia, ele quer trabalhar com lance, ele tem pressa, consumo, pressa. Então ele quer que a contemplação aconteça muito mais rápido. Então, como ele quer que a contemplação aconteça mais rápido, naturalmente ele vai todos os meses querer saber quantas pessoas estão sendo contempladas por lance, como é que está o consórcio dele. Então requer um pouquinho mais de atenção. O primeiro passo que eu entendo, que eu passo para vocês, para você fechar negócio, é identificar o tipo de cliente que você está conversando. Porque cada cliente tem um tratamento. O consumidor é um tipo de tratamento, investidor é outro tipo de tratamento. Quando eu identifico que o meu cliente é um cliente consumidor, eu vou fazer um exemplo bem prático que do meu lado vai aparecer. Imagina só que isso aqui é um funil, tá? Quando eu identifico que o meu cliente consumidor eu tento colocar ele num grupo em andamento. Olha só o exemplo prático. Se eu estou no funil, tá cheio, e eu coloco o cliente na boca do funil lá em cima, a tendência é que a evasão, né, que ele esvazie, demore mais. Porque ele está lá em cima, ele vai ter que esvaziar. Quando eu entendo que o cliente é consumidor e eu coloco no meio do funil, a tendência não é mais rápido que ele saia no final do funil, porque ele já entrou na metade. Então isso é a vantagem do cliente consumidor, trabalhar com grupos em andamento. E no momento que eu consigo começar a identificar, eu começo a passar para ele, fulano, eu identifiquei que tu é um cliente consumidor, que você tem um pouquinho mais de pressa para contemplar, e aí eu vou te falar o bacana de você falar com o consultor de investimentos, né? Você falar com quem entende, com quem é especialista de consórcio. Eu vou te colocar num grupo em andamento por isso aqui, por esse funil. E aí tu começa já a passar mais credibilidade, mais confiança pro cliente. Ele começa a entender que tu entende do assunto, né? Que você entendeu a dor dele, que a dor dele é comprar mais rápido e que você está montando a melhor estratégia, né? E assim, cliente consumidor, qual que é a vantagem? Geralmente o ticket é muito mais alto, você consegue aumentar o ticket, porque assim, tem clientes hoje que chegam, Michael, eu quero comprar uma casa de 400 mil reais e eu tenho pressa, preciso contemplar o mais rápido possível. Lembrando que a gente não pode prometer prazo, né? Isso seria, a gente estaria mentindo, né? Mas a gente não pode prometer prazo, porque a gente pode montar estratégias para acelerar esse processo de contemplação. Então o cliente, por exemplo, ele quer um imóvel de 400 mil e ele tem 50 mil reais na mão. O que eu faço? Eu sei que para contemplar, ele consegue contemplar isso. Mas como? Eu monto uma estratégia onde eu vendo uma carta, por exemplo, de 600 mil reais, eu utilizo 30% da própria carta como lance, né? Eu monto uma estratégia, então eu pego o lance embutido, mais os 50 mil reais eu consigo contemplar tanto no fixo quanto no fidelidade. Ou até mesmo sem dinheiro em alguns grupos. Hoje eu consigo contemplar com lance zero. Então, quando o cliente é consumidor, a tendência é que eu aumente meu ticket, em vez de eu vender 400, eu venda 550, 600 mil, para que ele possa trabalhar com lance é muito maior. Então, essa é uma das vantagens do cliente consumidor. Eu, particularmente, eu gosto de negociar com o cliente consumidor, porém, a grande dificuldade, né, que eu falo para vocês é o seguinte, é muito difícil que você encontre todos os meses 20 clientes consumidores para comprar um imóvel na tua cidade e mais 20 clientes consumidores para comprar um veículo na tua cidade, via consórcio. Mas é muito fácil que eu encontre 30, 40 clientes que queiram ganhar dinheiro. E aí o cliente que quer ganhar dinheiro, ele se encaixa no investimento. E isso facilita com que eu venda mais. Então hoje os grandes cases, né, que tem mais sucesso na venda do consórcio, é que eles trabalham muito forte na linha de investimento. Eles conseguem identificar que o investimento, tanto para ganhar dinheiro, para aumentar patrimônio, é muito mais fácil você chegar no cliente, né? E no consumidor é um pouquinho mais demorado, porque o cliente consumidor tem pressa, muitas vezes ele quer partir para um financiamento, ele não está nem aí que vai pagar mais caro, então é um pouquinho mais difícil de vender. Mas a estratégia clara para você entender como posicionar o teu cliente. Investidor, grupos novos. Consumidor, grupos em andamento. E aí você vai ter a melhor estratégia para fechar negócio com eles. Então essa é a minha dica hoje para você, identificar os tipos de clientes e montar a melhor estratégia para ele. E quando você monta a melhor estratégia, consequentemente ele contempla mais rápido. Contemplando mais rápido, ele vai indicar você para novos clientes, vai fazer novos investimentos. E a tendência é que cada vez você vai vendendo mais. Então essa é a minha dica hoje para você. Beleza? Forte abraço a todo mundo, até o próximo módulo.